da palavra do Senhor com você e eu vou citar alguns exemplos, alguns personagens bíblicos. E são pessoas que elas, diante das dificuldades, das lutas, das batalhas, das situações contrárias, elas decidiram seguir em frente. Elas decidiram romper em suas vidas. Mesmo enfrentando o que elas enfrentaram, elas venceram, elas superaram algumas coisas em suas vidas. E eu não gostaria que você hoje tomasse esses exemplos somente como se fosse uma informação para você. Só para você ficar aqui bem informado ou relembrando uma história. Mas eu gostaria que você agora tivesse um olhar de si mesmo. Quando olhasse esses personagens, quando você ouvir agora sobre esses personagens, olha só, eu gostaria que você tomasse esse exemplo para você. Porque quem sabe Deus vai trazer à sua memória, eu creio que irá, aquilo que pode te dar esperança de transformação. Não olhe para esses exemplos bíblicos, que eu vou citar, não somente como falei, ouvindo uma história, mas veja como uma amostra grátis daquilo que Deus quer fazer em sua vida. Porque o que Deus fez na vida dessas pessoas, Ele quer fazer na sua. Quando a gente lê a Bíblia, a gente está lendo a Bíblia e vemos esses exemplos que temos aqui, não é só para a gente conhecer a história da Bíblia, não é para a gente simplesmente ter uma informação da vida de alguém, mas é para a gente pegar essa história que está ali e trazer para a nossa vida. Porque aquilo que Deus fez com aquela pessoa, Ele está dizendo, a mesma coisa eu posso fazer na sua vida. É isso que Ele quer trazer para a gente. Então é importante não você ser apenas uma pessoa informada dos textos bíblicos ou dos personagens bíblicos. É importante você ter a informação, obviamente, senão você não vai conhecer, mas ao mesmo tempo pegar essa informação e ver, bom, eu já passei por isso, ou se eu passar por isso, ou então conheço alguém que está passando por isso, e se Deus fez isso na vida dessa pessoa, ela fará na minha vida, ou então ela fará na vida de outra pessoa. Se o Espírito Santo habita em você, querido, eu quero dizer a você que Ele é suficiente para tudo em sua vida. Ele vai te suprir em todas as coisas e você sabe disso. Eu gosto muito do apóstolo Pedro, quando em uma das suas cartas, inclusive eu estou lendo agora, né, nos momentos que eu leio a Bíblia, todos os dias eu procuro, né, a gente lê a Bíblia todos os dias, e eu tenho o hábito de ler por sequência. Então, às vezes eu pego assim, vou ler todas as cartas do apóstolo Paulo. Então eu leio todas as cartas do apóstolo Paulo, lendo um capítulo, 2 por dia. Então é uma sequência que eu vou criando. Vou ler todos os livros proféticos, eu vou lendo todos os livros. Então eu vou lendo nessas sequências assim. Se você for, esses dias eu falei assim, um tempo atrás eu pensei, quantas vezes eu já li a Bíblia toda, né? Porque a gente fica naquela, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Aí eu fiz as contas, já que eu leio a Bíblia todos os dias, né, desde a minha infância, sempre aprendi assim, minha mãe, né, mesmo na época da escola bíblica dominical, você tem que ler leitura diária, você tem que fazer, né, Delmo? Naquela época você estava lá junto, firme, forte, e aí você tinha que fazer, lembra lá, leitura diária, né? Não, você estava junto sim. E aí a gente estudava, né, a Bíblia e tinha que ler, porque tinha que chegar lá na escola, tinha que dizer, você leu segunda, terça, quarta, quinta, não li, porque senão ia chamar a atenção, né? Naquela época tinha isso, né? Hoje não, se falar alguma coisa, né? Meu Deus, então, mas naquela época tinha isso, então a gente tinha que ler a palavra de Deus todos os dias, como uma forma de estudar a Bíblia. E isso foi muito bom para nós, né? Muito bom. Então fui calculando, aí eu fiz um cálculo de quantas vezes eu li a Bíblia toda, porque foram muitas vezes, pelo tempo, né? Não tem tanto tempo de vida assim, né, irmãos? Mas lendo a Bíblia, né? Desde que eu aprendi a ler, então a gente já vai fazendo as contas, né? Glória a Deus. Está chovendo, deixa chover. Mas enfim, e aí, queridos, quando você olhar agora esses personagens, pense em você, olhe para você e entenda, Deus me deu uma amostra grátis de transformação. Deus mostrou para mim o que Ele pode fazer na minha vida. Pessoas que resolveram seguir em frente, pessoas que resolveram vencer, superar e perseveraram em suas vitórias, em suas conquistas, e perseveraram em meio às lutas. Um dos personagens que nós vemos na Bíblia, que eu ouvi muito essa semana, eu fui muito abençoado por uma palavra
que foi ministrada, é uma menina que na Bíblia não aparece seu nome. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Uma menina que não tem nome, uma menina que não existe como a gente dizer quem era essa menina, porque não existia, não aparece o seu nome, nem a sua família, enfim, a gente não tem como saber. Mas é a menina que aparece na Bíblia e que mudou a história de uma família, que mudou a história de um grande homem, de um homem muito famoso. E olha que interessante o que acontece. 2 Reis capítulo 5, versículos de 1 a 3. 2 Reis 5, de 1 a 3. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou o quê? Leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, essa menina disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, outros falam Samaria, ele o curaria da lepra. Pense comigo a respeito desse personagem, dessa menina que nós não temos o nome hoje. Pense essa menina, ela foi tirada de casa, retirada da sua casa. Nós não sabemos, porque não aparece o nome dos pais, se os pais dela estavam vivos, estavam mortos, se foram mortos em batalha, nós não sabemos. Se naquela batalha eles morreram. Não sabemos a forma como essa menina foi retirada de dentro da casa dela. Uma coisa nós sabemos, que ela foi arrancada, estava cativa. A palavra cativa é a ideia de escrava. Ela era serva, não por uma escolha, ela não estava ali, eu vim aqui, eu arrumei uma vaga de emprego na casa de Naamã. Não, ela trabalhava de graça na casa de Naamã, ela era uma escrava, uma cativa. Aquela menina, se você parar para pensar direitinho, ela tinha tudo que é justificativa para deixar Naamã morrer de lepra. Ela podia, no seu coração, absorver aquilo que ela viveu, tirada da sua terra, retirada do seio da sua família, talvez nunca mais veria seu pai e sua mãe, nunca mais veria seu povo, nunca mais veria sua terra, e ela estava ali como escrava, servindo a uma senhora que ela não escolheu servir. Imagine o coração daquela menina, imagine o que ela estava sentindo. Será que ela não sentia raiva? Será que ela não sentia rancor? Será que ela queria o bem daquela família? E aquela menina, apesar de tudo isso, ela superou talvez um desejo de vingança e transformou a vida de uma família. Aquela menina que tinha tudo para fazer o seguinte, está lá Naamã com lepra agora. Talvez no seu coração ela poderia pensar assim, talvez você pensasse, ou eu, bom, agora é a mão de Deus, eu quero mais que ele morra mesmo, ele me tirou lá daquele local lá onde eu estava com a minha família, com a minha casa, Deus tocou nele, viu, ele vai morrer leproso, sofrendo por resto da vida, sua família vai sofrer por resto da vida. Não, aquela menina chega para sua senhora e diz, olha, eu tenho a solução para ele. E ele ainda fala, se o meu Senhor soubesse que na minha terra tem um profeta que pode curá-lo, ele iria lá o mais rápido possível. Aquela menina sem nome, aquela menina que tinha tudo de justificativa para poder se vingar naquela hora, ela decidiu dar uma virada na sua vida. Ela decidiu superar aquele desejo de vingança, ela decidiu superar aquele rancor, ela decidiu superar tudo aquilo e dizer, eu vou ser uma bênção, eu vou abençoar essa família. Ela colocou seus pés naquela terra ali e foi uma bênção na vida do maior guerreiro da Síria. E aquele homem, você sabe o que ele passou para ser curado, Naamã. Você sabe da história, e ele fica imaginando ele retornando para casa, curado agora, e aquela menina sabendo, meu Senhor foi curado, aleluia. Você entende a mudança que houve na mente daquela menina?
que não tem nome, que não aparece na Bíblia o nome dessa menina, mas ela mudou a história de uma pessoa, de uma família, talvez de um povo, porque ela escolheu não viver aquele drama por resto da vida, não viver aquela vingança, aquele desejo de ver o outro humilhado, de ver o outro destruído, e ainda poder dizer, foi Deus que fez, foi Deus que tocou. Deus ainda faz o milagre, Deus ainda transforma, mesmo nesses momentos de luta, de guerra, de batalha. Eu não sei o que você passou na sua vida, eu não sei onde você está com seus pés hoje, eu não sei se dentro da sua casa você tem milhões de razões justificativas para poder ter raiva, ter desejo de vingança de alguém, desejo de ver o outro mal, mas eu quero dizer a você que pessoas que vencem isso, superam isso, elas transformam a sociedade, transformam as famílias, mudam circunstâncias, mudam histórias, vivem um novo tempo. Por quê? Porque não abraçam o desejo de vingança. Elas simplesmente sentem, que a gente pode pensar, claro que aquela menina sentia, é óbvio que ela sentia, mas ela resolveu, decidiu não viver aquilo em sua vida. Ela decidiu dar um basta e dizer, estou aqui, então eu serei uma bênção. Eu vou abençoar essa casa, eu vou abençoar essa família. Eles me fizeram mal, mas eu farei o bem na vida deles. Aleluia! Você pode agradecer a Deus por isso, querido? Talvez o mal que te fizeram, a luta que você enfrentou, a luta que você enfrenta, Deus está te posicionando, e aí é hora de você escolher. Como eu disse para você, ela poderia sim, você e eu lemos o texto bíblico, e ela talvez dizer, olha Senhor, estou aqui orando, muito obrigado, porque o Senhor tocou na vida desse homem que foi lá na minha terra e me tirou da vida dos meus pais, da minha família, e muito obrigado Senhor, porque agora só está matando ele com lepra, e ele merece isso mesmo. A gente podia estar lendo isso na Bíblia, hoje, e você poderia estar dizendo, está vendo como Deus faz? Está vendo como Deus toca? Está vendo como Deus destrói porque tocou no seu ungido? Mas ela não. A gente está lendo uma outra história. A gente está lendo uma outra versão. Ela decidiu dar uma nova versão à sua vida. Essa é a escolha que nós fazemos. A gente pode escolher viver com desejo de vingança. A gente pode escolher viver com desejo de ver o outro mal. Ou a gente pode escolher viver diferente. Você quer ver um outro exemplo? Vamos lá em 1 Samuel capítulo 1. Pessoas que resolveram seguir em frente, queridos, apesar dos desafios, apesar das lutas, das batalhas, das dores, das guerras, e de tudo que você possa imaginar de luta na sua vida, pessoas superaram, venceram. 1 Samuel capítulo 1. Por isso que eu disse para você, não pegue esses personagens para você tomar somente como informação na sua vida. Pegue como exemplo daquilo que Deus quer fazer na sua vida. E na minha vida. Amém? Você está entendendo isso? Amém? Vamos lá, 1 Samuel, você conhece a história. Eu não vou ler todo o texto para você, porque é difícil, eu teria que ler 28 versículos para você agora. Mas eu não vou ler para você e chama a tua atenção para ler em sua casa, na hora que você tiver tempo, se você não conhece essa história, que é o nascimento de Samuel. Você sabe que Samuel, quem foi a mãe de Samuel? Ana. Ana era o quê? Estéril. Era casada com quem? Eucana. Mas Eucana tinha outra mulher. Qual era a outra mulher? Penina. Alguns dizem que Penina é a figura do demônio. Já ouvi essa história, né? Acho meio exagerado, mas enfim. Mas Penina, né, como ela gerava filhos e dava filhos a Eucana, ela fazia questão de curtir com a cara de Ana o tempo todo. Ela zombava de Ana o tempo todo. Então, cada filho que Penina tinha era uma forma de zombar e querer ali curtir com a cara, como já falei, né, de Ana. Imagina só a dor que Ana sentia. Até que um dia a dor chegou a um nível tão alto, mas tão alto, e ela chorava. Eucana, então seu esposo, precisou intervir e chamar a sua atenção e dizer: Ana,
Mas eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Porque Eucana amava muito Ana. Eucana sempre dava o dobro das coisas a Ana. E ele dizia, eu não sou melhor para você, porque ele fazia o possível para agradá-la. Mas Eucana não foi o suficiente para a vida de Ana, para a dor que ela estava sentindo. E aí sabe o que Ana faz? Ana vai correndo para o templo. E lá no templo ela tem uma experiência. Ela começa lá a chorar diante do Senhor e vem um sacerdote. Quem era o sacerdote? Eli. E aí vem um sacerdote e diz, mulher, agora tão cedo você já está aí igual uma imoral, uma bêbada, está aí parecendo uma bêbada, falando aí, batendo a boca no templo. E ela, não, meu Senhor, não é isso. Eu estou apenas derramando o meu coração diante do Senhor. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, há curas que só Deus pode fazer. Não tem psicólogo que vai resolver seu problema. Não tem psicanalista que vai resolver seu problema. Há curas que só Deus pode realizar. O psicólogo pode te ajudar, o psiquiatra pode te ajudar, o psicanalista pode ajudar, seu discipulador pode ajudar, seu pastor pode ajudar. Mas há coisas que só Deus toca. Só Deus. E nesse momento Ana sabia disso. Porque ela tinha uma série de curas na sua vida. Ela sofria a perseguição de Penina, a humilhação de Penina. E aquela esterilidade dela era tido como uma maldição no meio do seu povo. Então as pessoas a viam como uma mulher maldita. Porque ela era estéril. Na verdade, ela era uma mulher abençoada. E ela precisou ter uma experiência com o Senhor para entender isso. Porque antes dela engravidar, a Bíblia diz que ela recebeu com alegria a palavra do profeta. Ela recebeu aquela palavra do sacerdote, que disse que o Senhor te abençoe e ouça o seu clamor. Pois é isso que você está sentindo, é isso que você está sofrendo, é isso que está doendo na sua alma, então que o Senhor te abençoe. Aquilo que ela enfrentava, ela colocou diante do Senhor. Era uma mulher cansada, desgastada emocionalmente. Talvez não queria nem mais viver, não tinha mais prazer para viver, mas ela resolveu se prostrar e dizer, Senhor, há curas que só o Senhor pode fazer. Há curas que só o Senhor pode fazer. Meu marido tentou me ajudar. O sacerdote pode tentar me ajudar. Mas há curas que só o Senhor pode me tocar. Me toca agora. Me ajuda, Senhor. Me ajuda nessa dor. E ela resolveu seguir em frente. Ela resolveu seguir em frente. Querido, quero te convidar, mesmo no meio dessa dor, dessa luta que você sente, siga em frente, meu irmão. Eu não sei qual é a dor que você passa internamente, eu não sei qual é a dor que você passa externamente, o que está acontecendo de fora para você, mas eu convido você a seguir em frente. Diante do Senhor, se prostre. Pastor, eu já fiz isso, continue. Pastor, eu já fiz isso 10 vezes, continue. Porque o Senhor é fiel. Ele tem o melhor para você. Mas essas pessoas conseguiram seguir em frente. Você quer ver outra mulher que venceu um grande desafio na sua vida, e você conhece a história? Foi Esther. Esther, ela tornou-se rainha e salvou o seu povo. Mas se você ler o livro de Esther, você vai perceber que Esther, ela vivia com seu primo. Ela era aqui adotada pelo seu primo. Seus pais estavam mortos e ela vivia com seu primo Mardoqueu, não é isso? Mardoqueu. Então ela foi criada pelo seu primo. Então os tios, né, que cuidavam de Esther. E seu nome não era Esther, também chamada de Esther, né? E Esther tinha, imagine, a gente fica imaginando Esther, como eu ouvi também essa semana, com um complexo de inferioridade. Uma menina que perdeu talvez os pais e agora criada pelos seus tios, vivendo, né, na necessidade ali, sendo suprida nessa necessidade, e aí
naquele momento ali, naquela luta toda, naquele complexo que ela poderia viver, ela resolveu dar um passo à frente e daqui a pouco ela se torna rainha. Ela é escolhida. Ela passou por aquele concurso de Miss Universo da época, e ela que venceu o concurso. E por quê? Porque Deus a colocou ali. Porque Deus tinha um plano na vida daquela mulher que pensava que não era capaz de nada. Daquela mulher que pensava que, poxa, eu fui adotada, estou vivendo aqui no meio desse povo, e agora Deus a coloca como rainha. E depois Deus a usa para salvar o seu povo. E hoje, depois de milhares de anos, nós estamos contando a história dessa mulher, que venceu esse complexo, que venceu tudo isso, e a gente está contando hoje essa história. Não para a gente apenas lembrar disso, não. É para a gente entender que Deus, Ele faz com a gente a mesma coisa. Se você acha que não é capaz, que você não pode, que não tem jeito para você, que você é incapaz, é mentira do diabo. Em Cristo você pode. Em Cristo você conquista. Em Cristo você vence. Em Cristo você supera. Em Cristo você segue em frente. E aí a gente pode ver a história de Pedro. Lá em 1 Pedro, olha só, a gente lendo as cartas de Pedro, você começa a olhar Pedro, e todo mundo quando fala Pedro, aquele que negou Jesus. Todo mundo lembra de Pedro, e Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes. Aquele que deixou Jesus de lado. Pedro foi o maior líder da história, querido. Um grande pastor, um homem de Deus. Pedro, ele precisou seguir em frente quando ele enfrentou um complexo chamado culpa. Eu fico imaginando, e a gente sabe dessa história, a gente lê essa história, a gente prega sobre essa história, a gente ensina sobre essa história, a gente já ouviu milhões de vezes sobre isso, já leu milhões de vezes, mas quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós ficamos remoendo essa culpa, mesmo depois de ter pedido perdão a Deus. Não foi diferente com Pedro. Pedro enfrentou isso, como eu e você. Depois de ter negado Jesus, a Bíblia diz que ele foi para um lugar chorar amargamente. Até que Jesus tem uma conversa com ele. E aí quando Pedro vai escrever uma de suas cartas, olha o que ele escreve, queridos. Como Pedro escreve a carta. Claro que alguns dizem que ele recitou e alguém escreveu para ele, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Olha como que ele já declara. Ele já está dizendo, lembra que eu neguei? Mas eu sou apóstolo de Jesus. Eu sou enviado de Jesus. Aleluia! Como Pedro já estava se vendo naquele momento que ele escrevia, que aquele momento estava escrevendo a carta, ele já estava, não era o Pedro que negou, era o Pedro apóstolo, apóstolo de Jesus Cristo. E ele diz assim, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Olha só o que ele vai dizer aí, queridos, olha só o texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você está lendo aí, porque a gente vai lendo, a gente peraí, a gente está lendo um Pedro que foi restaurado, um Pedro que não tinha paciência com nada, um Pedro explosivo, um Pedro que negou, um Pedro que teve um complexo de culpa, um Pedro como eu e você, que já falhou, que já errou, mas agora ele está dizendo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. É o Pedro que está escrevendo aqui, querido, inspirado pelo Espírito Santo.
aquele Pedro que você lembra, é aquele Pedro. Aí ele vai continuar, olha só o que ele vai dizer, inspirado pelo Espírito. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos. Ele já está falando da experiência que ele teve. Olha só, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ele está falando daquilo que ele já passou na vida, ele pode falar daquilo que ele passou na vida, presta atenção. Assim acontece, olha a experiência de Pedro, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Vai ser pesado, meu irmão. Mas essa fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aleluia! Olha o que ele está dizendo. Mesmo vocês que não viram, porque ele viu, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Aleluia, irmãos, isso é tremendo, queridos. Você vai lendo a Bíblia de qualquer maneira, para pensar, é Pedro, um impulsivo, às vezes ignorante, iletrado, o que a gente diz que negou Jesus. Olha a transformação de Pedro, aleluia. Por isso que a gente não pode ler o personagem e pensar que foi ele, mas o que Pedro passou a gente passa. E o que Deus fez com Pedro, Ele faz com a gente. É isso que você tem que entender. A Bíblia não é um livro de histórias. É um livro que tem histórias de transformação que servem para nós hoje. Aleluia. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Então, se você for lendo as cartas do apóstolo Pedro, primeira e segunda carta, você vai ler e vai imaginar, aquele Pedro foi transformado. Aquele Pedro está escrevendo agora, inspirado pelo Espírito Santo. O que Deus fez com ele, Ele vai fazer comigo também. Esse é o Deus. Por isso eu disse no início, o Espírito Santo habita em você, e Ele é o suficiente para tudo em sua vida. Para tudo em sua vida. Por isso que Deus hoje está te dando uma amostra grátis na Bíblia daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Do que Ele fez em você, do que Ele continua fazendo em você, em nós, todos os dias. Existem momentos que nós vamos ser como aquela menina lá na Síria. Existem momentos que nós vamos ser como Ana. Existem momentos que nós vamos passar por complexo de inferioridade como Esther. Existem momentos que podemos passar o que Pedro passou. Mas todos eles foram transformados. Todos eles foram mudados. Todos eles Deus usou poderosamente. Todos eles foram transformados. Da mesma forma pode acontecer comigo e com você. Já aconteceu e vai continuar acontecendo até que Jesus volte. Aleluia! Agora, para encerrar, deixa eu ler com você, que não está na Bíblia não, mas eu queria que você prestasse atenção nessa leitura. Quem escreveu isso foi a pastora Irineia. Essa pastora aqui, Irineia, da intercessão. Vocês, não sei se vocês conhecem aqui, a maioria aqui deve conhecer, o Carlinhos, nosso irmão Carlinhos. Quem conhece aqui o Carlinhos, irmão da pastora Irineia? Você que fica aqui no Laranjal, você de vez em quando encontra com ele aí capinando, né? Está sempre capinando, onde você vai, está com a enxadinha capinando para cá, capinando para lá. Já viram o irmão Carlinhos? Alguns conhecem aqui. Eu quero que você preste atenção nessa leitura que eu vou fazer para você, como que é interessante a gente conhecer a história das pessoas. E a pastora Irineia colocou isso na nossa equipe,
e foi muito tocante para nós, muito tocante na nossa vida. E eu queria ler para você. Luiz Carlos da Silva, que é o Carlinhos, né? Nasceu no dia 10 de março de 1953, em Monte Verde, município de Cambuci, no norte do estado do Rio de Janeiro. Filho de Agenor José da Silva e Enedina Cláudio Fuli da Silva. Nossa mãe já tinha tido 4 filhos. Pastor Irineia contando. Eu, Heraldo, Eridélcio e Jorge Luiz. Heraldo e Eridélcio morreram com 8 dias de nascido do chamado mal de umbigo, devido à falta de vacinas na época. Nossa mãe, quando teve Carlinhos, ficou preocupada com medo de perdê-lo, porque foi na roça, com parteira à luz de lamparina. Quando ele nasceu, a parteira deu um corte no cordão umbilical. Viu que estava curto, aí deu outro corte. Ela não falou nada para nossa mãe. Passados 8 dias, minha mãe sentiu um mau cheiro no quarto e pediu então para a parteira mostrar o umbigo do Carlinhos. Ela descobriu então a razão do mau cheiro, uma grande infecção. Vocês devem estar pensando, por que a mãe não viu isso antes? É que naquela época, as parteiras davam banho até o umbigo cair, e os bebês eram muito enrolados, né? Colocavam cinteiro, coeiro. Essa era a razão da mãe não ver. O umbigo sempre ficava tampado. Voltando ao momento quando nossa mãe viu aquele quadro, ela ficou apavorada. E Carlinhos já estava com as mãos e os pezinhos roxos. Eu vi e saí correndo para chamar meu pai. Ele foi a cavalo no farmacêutico mais próximo e o trouxe para ver Carlinhos, que estava mal. Receitou penicilina e ele foi melhorando. A penicilina fez com que soltasse a pele do corpinho, mas graças a Deus foi salvo. Mais tarde, ele foi diagnosticado com tétano, como tétano. O médico disse que o tétano, quando não mata, deixa sequelas. E no caso dele, a sequela foi na audição. Até quase os 10 anos de idade, ele usava cinteiro e às vezes uma moeda e outros objetos pressionando o umbigo, porque saía secreção. Ele foi crescendo normal como os outros. Só na fala ele tinha dificuldades, porque não ouvia com perfeição. Chegou na idade escolar, foi para a escola, depois de uma idade bem avançada, foi para a escola. E foi alfabetizado pela professora Maria Leni Azeredo Gonçalves, no Colégio Batista do Laranjal. Aprendeu a ler como todas as crianças. Continuou seus estudos sem nunca perder nenhum ano. Terminou seu curso em contabilidade. Fez prova de concurso na Prefeitura de São Gonçalo, onde se aposentou. Casado com Rita de Cássia Rodrigues da Silva, dessa união tem 2 filhos, Rafael Rodrigues da Silva e Ricardo Rodrigues da Silva. Servo do Senhor Jesus com fidelidade. Obrigada, Senhor, pela vida do meu irmão. Depois de Carlinhos, minha mãe teve ainda o caçula Paulo César. Eu sou a primeira e única mulher, pastora Irineia. Resolvi escrever, devido a várias pessoas que perguntam se meu irmão tem a mente perfeita. Eu respondo, mais perfeita que muitos que não têm a dificuldade que ele tem. Perceba quando a gente não conhece a história das pessoas, como a gente não sabe de nada e às vezes fala o que não deve falar e pensa o que não deve pensar. A gente leu a história da menina na casa de Naamã, um pouco da história de Ana, um pouco de Esther e um pouco de Pedro e um pouco de Carlinhos. O Carlinhos que você vê aí chegando e às vezes ele não sabe dialogar com você. E agora você conhece o porquê. Mas ele deu a volta por cima. Ele seguiu em frente. Com toda essa dificuldade, foi alfabetizado, estudou, fez o seu curso de contabilidade,
fez um concurso público, passou, se aposentou, casou-se, tem 2 filhos, já é avô de 2 netos e está aí seguindo em frente. Então, quando você vê o Carlinho pelas ruas capinando aí, você está vendo uma pessoa que resolveu seguir em frente e superar suas dificuldades. Eu pergunto a você, qual é mesmo o seu problema? Qual é mesmo a sua luta que você ia compartilhar hoje? Por que nós não podemos superar? Por que nós não podemos vencer? Você acha que é culpa do diabo? Por vezes a culpa é nossa. Nós podemos em Cristo. Nós podemos vencer em Cristo. Você pode ter a faculdade, cara, que você quer. Só você estudar. Você pode trabalhar na empresa que você quer, ou você pode abrir seu próprio negócio, você pode. Mas coloque Deus em primeiro na sua vida. Entrega para o Senhor. Todas essas pessoas disseram, Jesus é o Rei da minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. Não viveram a sua vida como se fosse só aqui, só nessa terra, e vai passar, vou morrer, vou para o céu, acabou, não. Ei, tem mais, cara. Essa semana no café pastoral, eu precisei compartilhar, o último café que eu compartilhei na sexta-feira, era o tema, sim, as consequências virão. Porque tem gente vivendo como se esse mundo vai morrer aqui e acabou. Está esquecendo do que vem por aí. Ou não crê, não acredita, ou está brincando achando que é a graça que vai salvá-lo. E não é assim que funciona. A gente pode vencer, meu irmão. A gente pode superar. Quando eu li essa história do Carlinho, eu falei, meu Deus, eu não sabia nada disso. E aquilo me inspirou. A gente pode. Deus me deu saúde, Deus me deu disposição. Eu tenho minhas fragilidades como qualquer ser humano, mas é possível. Assim como a menina na casa da mãe tinha suas dificuldades, assim como Ana tinha, assim como Esther, assim como Pedro e tantos outros, Paulo e Tiago e tantos outros, João. Estamos nós aqui. Vamos seguir em frente. Vamos lá, vamos conquistar, vamos vencer. Em Cristo, em Cristo. Por isso a Bíblia diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar, eu posso vencer, eu posso superar. Tem gente que se leva pelo desprezo dos outros e fica ali vivendo aquela sua amargura para o resto da vida. Mas tem gente que começa a dizer, não, chega, vou dar uma virada na minha vida. Vou olhar para Jesus e vou seguir em frente. Eu vou conquistar para a glória do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus e dê um aplauso a Ele bem forte, querido. Porque é Ele que vai mudar a sua história. É Ele que muda a sua história. Você que está aí online também. É Deus. É isso mesmo, em Cristo sempre serei mais que vencedor. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você orasse agora agradecendo a Deus por isso, meu irmão. Porque os personagens que nós citamos aqui hoje, não é apenas uma informação para você. Toma isso como exemplo de vida e uma amostra grátis daquilo que Deus pode fazer na sua vida. É isso que Deus pode fazer. E a gente poderia aqui passar a noite inteira citando milhões de exemplos. Centenas da Bíblia e tantos outros da nossa história. Mas em todas essas histórias, o rei era Jesus. O rei era Jesus. A visão de todos eles era o céu. Não se limitava a essa terra. Nós não podemos mais viver com nossos olhos limitados a essa terra. Tem mais do que isso, irmãos. Tem mais do que isso. Essa canção que o Ministério de Louvor canta hoje, que é uma canção bem antiga. Te amo, minha esperança está em ti. Que essa canção não seja só uma música cantada. Deus sabe das tuas fraquezas e das minhas fraquezas.
Todos os dias eu me apresento diante dele e digo: Senhor, me perdoe, porque eu sou fraco, a minha carne é fraca, mas eu preciso fortalecer o meu espírito para superar tudo isso. Eu queria convidar você hoje a seguir em frente, a perseverar, a superar, a vencer. Todo mundo aqui quer vencer, mas para vencer talvez você vai ter que fazer como aquela menina na casa de Naamã. Você vai ter que deixar o lado da vingança, de lado a vingança, o ressentimento, o rancor, e abençoar até mesmo aquele que te amaldiçoa. Talvez você vai ter que ser como Ana. Você vai ter que correr aos pés de Deus o tempo todo, porque é lá, a tua cura está lá. Talvez como Esther, você tem um complexo de inferioridade. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou a lugar nenhum, como é que vai ser? Mas você é escolhida, escolhido pelo Senhor para uma grande obra. Talvez você seja hoje como um Pedro. Você e eu cometemos falhas, erros, mas Pedro escreveu que o Senhor o transformou em uma viva esperança. Ele está dizendo ali, ele regenerou, ele mudou a sua história. E essa prova que você está passando vai se transformar em honra e glória para o Senhor. Ele escreveu isso, e alguns historiadores dizem que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele escolheu morrer dessa forma para não morrer como Jesus, porque ele não era digno disso. Esse Pedro que você disse que negou, ele foi o mártir do Evangelho. Esse Pedro que enfrentou o complexo de culpa foi o mártir do Evangelho, deu a sua vida por Jesus. E aí você vê o Carlinhos que não está na Bíblia, mas que você vê todo dia aí na rua talvez, e você não sabe das lutas e das provas. Agora você sabe, mas que foi para uma escola, foi alfabetizado, estudou, sem poder ouvir direito, sem poder falar, prestou um concurso, passou, se aposentou, conquistou, casou-se, pai de 2 filhos, tem sua própria casa, tem seus netos, e está aí servindo a Jesus do seu jeito. Você pode, meu irmão, em Cristo você pode.